Atos 13, 22, vamos ler. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Vamos ler de novo? Essa é a segunda parte aqui. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Feche seus olhos. Pai santo, Pai amado, Deus eterno, soberano e maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que tem nos sustentado, que renova a cada dia nossas esperanças e nos alimenta espiritualmente para continuarmos na jornada. Obrigado porque o Senhor tem abrido nossos olhos e nos revelado coisas não reveladas a anjos. O Senhor tem falado conosco. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Agora que os teus filhos estão aqui, que a tua palavra será ministrada, fala conosco, fala aos nossos corações, abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento. Nós precisamos compreender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Podem se assentar, por gentileza. Quero falar sobre as características do homem que agrada a Deus. Repete comigo isso. As características do homem que agrada a Deus. Quando eu falo homem, né, são mais genéricas, as mulheres também estão incluídas aqui. E esse texto falou de Davi. E aqui Lucas usa essas palavras que não dá inveja em nós. Um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Não é assim que fala aqui? Um homem que tem um coração. Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, disse Deus. Como é que era o coração desse homem? O que tinha de diferente, o que tinha de especial em Davi? Porque Deus escolheu ele, irmãos. Será que ele era mais alto que todo mundo, mais bonito que todo mundo? Ou será que ele tinha mais dinheiro que todo mundo? O que tinha de especial nesse homem que Deus escolheu ele para ser o maior rei de Israel? O que tinha naquele homem que chamou a atenção de Deus? Deus escolhe aqueles que têm condições de atender o seu chamado. Você hoje tem condições de atender o chamado que Deus tem para a sua vida? Pastor, que condições são estas? Nós vamos ver. Mas por que Davi? Então, por que Deus escolheu um jovem pastor, um rapazote novo, inexperiente, de baixa estatura, para ser o rei da nação mais poderosa e abençoada que esse mundo já viu? Nós vamos ver aqui nesse texto, nos textos que vamos ler, que Deus escolheu Davi primeiro, porque enquanto Davi era rejeitado pela sua família, como o menor da sua casa, ele investia em si mesmo. O quanto você tem investido na sua vida nos últimos anos? Que tipo de investimento você fez em você, na sua pessoa? Como assim, pastor? Abram comigo em 1 Samuel 16, versículo 4. 1 Samuel 16,
verso 4. Diz assim: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Jessé tinha 8 filhos. 7 deles já eram mais velhos, mais adultos. 3 deles eram homens de guerra, homens altos, fortes, que chamavam a atenção de qualquer um. O primeiro deles fez com que Samuel pensasse que ele seria o próximo rei de Israel. E Deus disse: eu não olho a aparência, eu olho o coração. Irmão, Samuel era o homem mais importante de Israel. Ele era profeta, ele era sacerdote em Israel, e era juiz em Israel. O homem que mais serviu a Deus, um dos homens mais tementes a Deus. Notem, quando ele chegou em Belém, quando os homens da cidade viram ele chegando, eles estremeceram as pernas, porque Samuel era um homem temido e respeitado. Correram até ele e perguntaram: o senhor vem aqui em paz? E ele: é em paz. E Samuel, o homem mais importante, é como se fosse aqui para nós o nosso presidente, por exemplo. E Samuel então: olha, Jessé, purifica e vem para o sacrifício, você e sua casa. Jessé pegou todos os seus 7 filhos e levou com ele. Mas o 8º não foi, irmãos. Davi não foi convidado para o evento mais ilustre que aquela cidade já viu. Nunca mais houve, nunca tinha havido antes e nunca houve depois uma oportunidade como esta para aquela família estar diante de Samuel. Pensando bem, o Jessé poderia muito bem pegar um empregado, um servo qualquer, mandar para cuidar das ovelhas e trazer o filho. Vem cá, meu filho, você precisa estar conosco essa noite. Mas não. Davi ficou lá esquecido, cuidando das ovelhas. Como você se sentiria? Uma festa de arromba com um convidado ilustre na sua casa, e você tendo que ficar lá cuidando das coisas da família, enquanto todo mundo está lá se divertindo. E aqui nós vemos claramente como que eles viam Davi. Tem mais um, é o menor, está lá, cuidando das ovelhas. Davi era rejeitado na sua casa. Davi era rejeitado na sua família. E muitas pessoas reagem muito mal à rejeição. Muitas pessoas vão para a rebeldia, para a rebelião, vão para a afronta, às vezes até para as drogas, criminalidade, porque foram rejeitadas. E isso, quem faz isso prejudica a si mesmo. Vamos olhar o exemplo de Davi. Davi era rejeitado, irmãos, ficava lá cuidando das ovelhas no meio do mato lá.
como ele reagia a isso? 1 Samuel 16, 18. Diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Põe esse texto, por favor, na versão de linguagem de hoje, Daiane. Aqui é um servo de Saul falando a respeito de Davi. As características de Davi nesse tempo em que ele ficava lá cuidando das ovelhas. Davi era músico. Ele ficava lá reclamando da vida, murmurando, que ninguém lembra de mim, ninguém me ama, estou rejeitado. Irmãos, ele ficava lá tocando a sua harpa, treinando, compondo música. Ele inventava instrumentos musicais de corda naquela época. Um dos maiores músicos que Israel já teve. Olha, um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Boa aparência. Cuidava de si mesmo. Davi era bom para falar, sabia falar, irmãos. Isso quer dizer que talvez ele era bom na leitura. Embora ele fosse rejeitado pela sua família, Davi não se voltou para revolta, rebeldia, coisa assim. Davi se voltou para Deus e para si mesmo. Sabe por quê, irmãos? Embora ele não fosse amado como gostaria de ser amado, ele se amava como queria ser amado. Muitas pessoas querem que os outros à sua volta o amem, mas ele mesmo não o ama. Uma característica de quem é rejeitado, se torna rebelde, se rebela com a vida, é que ele deixa de se amar. Ele começa a se autodestruir para atingir as pessoas em sua volta, como uma forma de chamar a atenção. E Davi, no entanto, ele tomou uma atitude totalmente contrária a isso. Davi se amava e investia em si mesmo. Era um bom soldado, quer dizer o quê, irmãos? Ele era valente. Davi não ficava o dia inteiro lá sentado na sombra, não. Davi treinava. Quando ele foi guerrear com Golias, pouco tempo depois disso aqui, ele acertou na testa de Golias com uma funda. Pessoas assim eram extremamente peritos e treinados. Alguns chegavam a acertar um fio de cabelo a uma longa distância, usando uma funda. Davi treinava. Enquanto ele cuidava das ovelhas, ele treinava a arte de guerra. Ele investia em si mesmo. Por isso, esse é um dos motivos pelo qual Deus escolheu Davi. Porque Davi era um homem que, independente do que falavam dele, ou pensavam, ou agiam como ele, ou sentiam respeito dele, ele se amava. E investia em si mesmo. O quanto você tem investido em você mesmo? Eu amo quando eu vejo pessoas voltar a estudar depois já de adultos. Amo ver isso. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela despertou para a necessidade de acreditar no seu próprio potencial, de investir em si mesma. Nós temos aqui na igreja vários exemplos. Eu sou mais um, irmãos. Voltei a estudar também agora. Amém? Fiz o Enem ano passado, tirei uma nota razoável, até passei na federal no começo do ano, mas não vi o nome lá, perdi a vaga. E agora, no meio do ano, tinha uma vaga para engenharia civil na PUC. Tinha 2 vagas, eu fiquei em terceiro lugar. O segundo deu informações falsas e foi reprovado. A vaga veio para mim. Estou fazendo engenharia civil à distância, na PUC. Aleluia. 5 anos de curso. Comecei agora. Por que não? Por que eu não posso investir em mim? Por que você não pode investir em você? Davi tinha boa aparência. Sabe o que quer dizer isso? Ele se preocupava com a aparência dele, irmãos. É triste quando você vê um homem, uma mulher, não cuidar da própria aparência. Sabe? Pastor, minhas roupas são velhas. Passa elas. Lava elas. O sapatinho é velho. Passa uma graxa. Cuide de você.
Isso agrada a Deus. Isso também chama a atenção de Deus. Se a pessoa não cuida de si mesma, como é que ela vai cuidar dos outros? Davi cuidava de si, investia em si mesmo. Era músico, era soldado, era bom para falar, tinha boa aparência, era bonito. E olha que era o rapazinho, era o menor da sua casa e rejeitado. Ninguém investiu nele, ele investiu em si mesmo. Não espere ninguém investir em você, faça você mesmo o investimento que você precisa na sua vida. Amém? Amém, irmãos? O segundo motivo pelo qual o Senhor escolheu Davi é que enquanto ele era humilhado, ele aproveitava as oportunidades que apareciam para ele. Quando você é humilhado, como você reage? Ei, foi humilhado, vai para o quarto, vai chorar, é assim que você reage? Quando você é humilhado, você desiste das coisas? Eu vou dizer uma coisa para você, eu falo isso em casa direto com minha esposa. É impossível neste mundo uma pessoa não ser humilhada. Você entende isso? Não existe uma pessoa na face da terra que uma hora ou outra não será humilhada. E a grande maioria das pessoas é constantemente humilhada. E isso faz parte da vida, irmãos. Isso é um processo natural da vida, o mundo é assim. Eu aprendi um mistério, me ensinaram um segredo. Carlos, se você não gosta e se você não quer ser humilhado, então se humilhe. Pronto. Ninguém vai derrubar quem já deitou. Você entende isso? Ninguém vai humilhar quem já se humilhou. Mas pessoas petulantes costumam ser mais humilhadas. Por quê? Porque elas nunca se humilham. Pessoas arrogantes e orgulhosas nunca se humilham e costumam ser mais humilhadas. Mas vamos lá no texto. 1 Samuel 17, 25. Primeiro Samuel 17, 25. Nos diz: e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Que é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Os irmãos de Davi, os 3 mais velhos, foram para a guerra contra os filisteus. Saul era rei de Israel. Davi já havia sido ungido por Samuel rei, mas ele não sabia disso, que ele era o rei da cidade, do país ainda. Chegando lá, ele entregou os queijos, os pães, e foi lá para ver como estavam os irmãos dele na batalha, porque o pai pediu que ele levasse até mesmo uma prova de vida para ele. E assim Davi fez. Chegando lá, ele viu Golias, o gigante, afrontando os homens de Deus. Já há 40 dias, Golias vinha de manhã, de tarde, e afrontava, e chamava um homem para lutar com ele. E ninguém tinha coragem. Davi olhou aquilo,
Aí alguém falou assim perto dele: ó, o rei vai dar muito dinheiro para o homem que vencer esse gigante aí, vai isentar a casa dele de impostos, e ainda vai dar a filha para casar. Irmãos, Davi por essa altura aqui, ó. Opa, como é que é? O que o rei disse? Vai fazer o quê? O rei vai dar a filha para... Davi pensou, eu sou pastorzinho de ovelha lá, eu sou menor da minha casa. Eis a oportunidade de ser o genro do rei. Davi ficou bravo, irmãos. Mas quem é esse incircunciso? Espera aí, é para já. Já matei leão, já matei urso, só falta gigante para a lista. Ficou valente. O irmão dele veio e humilhou. Seu moleque, quem é você, rapaz? Se enxerga. O que você está fazendo aqui? E Davi, sabe o que Davi fez, irmãos? Virou as costas para eu ficar aí com a sua amargura aí. O que o rei vai fazer mesmo para quem matar o gigante? Como é que é? Davi foi lá, irmãos, conversou com o rei, pegou a sua funda, pegou as pedrinhas no riacho, foi lá e matou o gigante. Era a oportunidade da vida dele. Dá para imaginar Davi sem Golias? Era um gigante, de fato, 3 metros de altura. A armadura do gigante pesava mais que Davi. Mas era o passaporte dele para sair do pasto. Era o passaporte de Davi para sair de trás das ovelhas. Era a oportunidade da vida de Davi para ser alguém que ele queria ser. E ele não deixou escapar. Ele foi lá e derrotou o gigante. Ele não tinha chance nenhuma, irmãos. Ele não tinha arma, não tinha técnica de guerra para lutar com aquele gigante. Ele não tinha armadura. Ele só tinha fé para não deixar aquela oportunidade passar. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem colocado diante de você? Davi podia olhar assim, irmãos, era um exército inteiro de homens ali. Qualquer um que estava lá que não fosse casado, era um sonho para ele ser o genro do rei. Imagina só, irmãos. Ser o genro do rei, além de ganhar um grande tesouro de recompensa. Todos eles queriam, mas todos eles olhavam para o gigante e falavam assim: opa, o preço é alto demais. A proposta é muito boa, mas o gigante não enfrenta, não. Se você começar a olhar o tamanho dos gigantes, você nunca vai conquistar na sua vida. As oportunidades que aparecem, elas nunca vêm de mão beijada, não. Porque se fosse algo fácil, com certeza, qualquer outro soldado já teria pego para si. Mas era algo quase que impossível. Tinha que ser para alguém que tinha fé, para abraçar aquilo e entender que aquilo era para ele. Essa aqui é a oportunidade da minha vida. O irmão dele humilhou, o irmão dele ofendeu ele, desacatou, mandou ele embora. E Davi fez de conta que nem ouviu. Isso aqui não é comigo, não. É a minha oportunidade. Às vezes você fala com pessoas. Eu, por exemplo, hoje eu pago aluguel e eu tenho um apartamento financiado. Quando eu fui financiar, né, que a gente estava querendo financiar, muitas pessoas falavam assim: rapaz, você está ficando doido. Ficar 30 anos pagando um apartamento. 30 anos pagando. Irmãos, que seja 30, seja 40. Mas se não começar a pagar agora, nunca vai terminar. Uma grande jornada começa, sabe como? Com o primeiro passo. Um homem foi atravessar um oceano lá com um caiaque. E depois ele escreveu um livro sobre isso. Sabe o que ele disse? No primeiro dia eu venci o maior dos meus medos. O medo de partir. O medo de partir. Se você tem medo
de enfrentar de gigantes, enfrentar desafios, você nunca chegará a lugar nenhum. Quem começa uma faculdade e olha, nossa, é 4 anos, meu Deus, será que eu vou conseguir? Se você ficar olhando um pouco para os 4 anos, você nunca vai chegar lá. Olha para o semestre. O meu desafio hoje é vencer esse semestre. Fevereiro começam as aulas, eu tenho mais um semestre para vencer. Irmãos, é um dia após o outro. Você entende isso? A cada dia o seu mal, para de sofrer com 30 anos para frente. Para de sofrer pensando que você não vai conseguir lá na frente. Pega o seu medo. As oportunidades têm passado para todos, mas nem todos têm coragem de abraçar as oportunidades. Um rapaz estava lá no Aldeia do Vale, e lá tem uma fila de pessoas para trabalhar. Vai para lá servente, pintor, carpinteiro. Eles ficam lá. E quando um engenheiro lá de alguma obra precisa de algum profissional, ele vai lá e pergunta, tem alguém aí assim? Aí se tiver, o cara, eu mesmo. E o cara estava lá, irmãos, ele era servente e precisando trabalhar demais, passando necessidade em casa. Aí chegou um engenheiro lá, já tinha ido um monte de gente lá, ninguém chamou o servente. Estou precisando de alguém que acenda porcelanato, tem alguém aí? Ele falou assim, eu assento. Então vamos. Está aqui o porcelanato, está aqui a argamassa. É aqui, você sabe, né? Sei. Não sabe nada, irmãos. Meteu a cara, começou a pôr esse piso lá. O engenheiro tinha que sair, foi embora. No outro dia voltou. Quando ele bateu o olho no porcelanato no chão, a mão na cabeça, meu Deus. Você não sabe mexer com isso aqui não, cara? Eu sei não. Então por que você veio? É porque eu estava precisando trabalhar, rapaz. E essa foi a única oportunidade que eu tive de trabalhar ontem, era essa, sem dar piso. Eu tentei. Você me perdoa. Se quiser, eu não pagar a diária, não. Você teve coragem. Pagou a diária dele do dia anterior e contratou ele como servente, irmãos, para os outros dias para frente. Coragem. Quem tem medo de errar, nunca vencerá. Se Davi pensasse assim, esse gigante vai me matar, ele nunca iria estar onde chegou. Se você for pensar que 30 anos é muito tempo para comprar uma casa, quando você vai conseguir juntar o dinheiro para comprar uma vista? Se pensar que 4 anos é muito para pagar um carro, você consegue comprar uma vista hoje? Se pensar que 4, 5 anos é muito tempo para uma faculdade, quando é que você vai se formar então? Nada na vida é fácil. Coisas fáceis não têm valor. E Deus admira, e Deus usa pessoas que não têm medo de enfrentar desafios. Deus usa e levanta pessoas que não têm medo de enfrentar adversidades. Você é essa pessoa. Davi era essa pessoa. Pessoas que não se deixam abater por palavras alheias. Não importa o que pensam e o que dizem de você. Você precisa ser o primeiro a acreditar em seu potencial. Quem em Israel poderia imaginar que Davi venceria aquele gigante? Só ele acreditou nisso. Só ele, mais ninguém. Se as pessoas não acreditam em você, não tem problema. Mas se você não acredita em você, aí você está condenado ao fracasso. Nada é impossível. Você crê nisso? Nada é impossível. Deus te levanta para vencer. Vencer batalhas, vencer guerras, adversidades, lutas. Foi assim que Davi se tornou um grande homem de Deus, enfrentando o leão, enfrentando o urso, enfrentando o gigante.
Quantos você já enfrentou? Ou você foge? Quando a coisa é feia, quando a luta é feia, você foge, corre. Não faça isso. Acredite em você, creia no Deus que você serve. Ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O que é impossível, irmãos? O que é impossível? Quando uma mulher está passando por conflito no casamento, ela tem duas escolhas. Já vi muitos casos assim. Ou ela mergulha na depressão, e aí ela já não cuida da casa mais direito, não cuida mais de si. O marido chega, está com depressão, está no quarto, casa bagunçada, descabelada, de qualquer jeito. E a situação estava complicada, piorando cada vez mais. Ou ela pode olhar para si e se amar. Ele dizia assim: se o meu marido não me ama, eu me amo. Se ele não me valoriza, eu vou me valorizar. Você entende isso? Você deve, no mínimo, se dar o valor, dar o valor mínimo para você, que você gostaria que os outros te dessem. As pessoas vão dar para você, no máximo, o valor que você se dá. Ou seja, se você não se ama e não se valoriza, por que os outros têm que fazer isso? Davi se amava, irmãos. Os irmãos dele ofendiam, humilhavam, e ele não deixava de acreditar e de crer em quem ele poderia ser em Deus, do que ele poderia fazer com Deus, e aonde ele podia chegar com Deus. Terceiro motivo pelo qual Deus escolheu Davi, é porque enquanto ele era perseguido, ele não pagava o mal com o mal. Abra comigo em 1 Samuel 24, versículo 1. Primeiro Samuel 24, versículo 1. Esse sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo o Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até aos cumes das penhas das cabras monteses. Versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Depois de um tempo caminhando com Saul era um homem endemoniado. Ele começou a perseguir Davi para matá-lo. E nessa ocasião aqui, Davi estava escondido numa caverna com seus homens. Saul também estava com seu exército, mas ele entrou na caverna para aliviar o ventre. Então, quando ele estava lá fazendo a sua necessidade, Davi foi lá com a espada e cortou a pontinha da veste, da capa de Saul. E nessa hora o coração dele disparou. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha o temor de Deus no seu coração. Os homens de Davi disseram para ele: Davi, é hoje que Deus está te entregando o homem que te persegue. É hoje que o Senhor vai matar o seu inimigo. E Davi fala: longe de mim fazer tal coisa. Longe de mim erguer a minha mão e tocar naquele que Deus escolheu para ser o rei de Israel.
Quando você tem a oportunidade de prejudicar aquela pessoa que te persegue, o que você faz? Quando a pessoa que te persegue, a pessoa que te odeia, a pessoa que te faz mal, quando você tem a oportunidade única de prejudicar de uma forma que ninguém vai saber, como você reage? De acordo com a sua resposta, você pode conhecer o seu coração. Davi era humilde. Humilde quer dizer que ele era capaz de suportar aquela perseguição sem alimentar no seu coração o desejo de vingança. Você tem desejo de se vingar? Você tem vontade de se vingar de quem te faz o mal? A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Romanos nos ensina que precisamos pagar o mal com bem, e assim vamos amontoar brasas vivas na cabeça alheia. E Davi foi escolhido por Deus também porque ele tinha esse coração. Ele tinha um coração quebrantado. Davi era capaz de amar até mesmo seu inimigo. Depois você vai ler o resto desse texto, você vai ver que Davi ainda foi lá e mostrou para Saul: está aqui, Saul, o Senhor está me perseguindo, está me matar. Hoje eu tive a chance de matar o Senhor, mas eu não fiz isso. Não fiz isso. E então Saul chora e se arrepende do que estava fazendo. Depois continua, porque havia um propósito nisso. Mas Davi demonstrou um coração humilde, um coração puro, um coração que não intentava fazer o mal para o próximo. E o quarto motivo e último pelo qual Deus escolheu Davi é que, e quando finalmente ele teve a chance de se assentar no trono e ser o rei, como de fato ele já era no mundo espiritual, porque ele tinha sido ungido rei, Davi preferiu esperar o tempo de Deus. Abra comigo em 2 Samuel 2,4. Diz assim: então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Capítulo 5, versículo 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. No dia em que Samuel foi na casa de Jessé, que passou todos os filhos diante dele e mandou buscar Davi lá no pasto. Naquele dia, Samuel ungiu Davi como rei de Israel. Então, no mundo espiritual, Davi já era o rei, mas no trono ainda havia outra pessoa, que era Saul. Ele havia sido rejeitado por Deus, mas a autoridade quem mexe, irmãos, é Deus. É Deus que coloca, é Deus que tira. Davi teve que esperar quase 40 anos. Mais de 30 anos, ele teve que esperar até que Saul morresse. E quando Saul morreu, apenas a tribo de Judá foi até Davi e fez dele rei sobre eles. Os demais ficaram com o filho de Saul. Então passaram-se mais 7 anos ainda, até que os anciãos de Israel fossem até Davi e ungissem ele como rei sobre toda a nação de Israel. Irmãos, paciência é uma virtude. Saber esperar é fundamental para servirmos a Deus.
Porque, na verdade, quando nós servimos a Deus, as coisas não vão acontecer no nosso tempo, não é no nosso ritmo, não é como nem quanto nós queremos, é quando Deus quer, quando Deus estabelece. Ninguém pode adiantar nada e nem atrasar nada quando Deus determina alguma coisa. Qualquer pessoa pode pensar assim, não, Deus me ungiu rei, eu já sou o rei, Saul já morreu, agora eu vou dominar você está no trono. Nem que seja na guerra eu vou. Davi não fez isso. Ele esperou que o povo viesse, e o povo o reconheceu como seu rei. Aprenda a esperar os tempos de Deus. Nada é no seu tempo, nada é da sua maneira, nada será da sua forma. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para uma obra, mas as coisas não são como nós queremos. Moisés era o homem que tiraria o povo de Israel, mas ele teve que esperar 40 anos para que Deus viesse chamá-lo. 40 anos antes ele se dispôs, eu estou aqui, vou libertar o povo. Foi lá, matou o egípcio, escondeu o corpo. Deus falou assim, não Moisés, não é assim não. Vai para o deserto, vai cuidar de ovelha lá. Fica lá, quando eu te chamar você vem. 40 anos, irmãos, ele já tinha 80 anos. Quando muitos estão se preparando para morrer, Deus chamou Moisés, vem cá, agora você está pronto. As coisas de Deus são assim. As coisas de Deus, nós precisamos ter submissão à vontade dEle. Davi foi escolhido, irmãos, porque Davi sabia se submeter à vontade de Deus. Ele não impunha a sua vontade, ele não fazia a vontade dele para você na força. E quando ele fez isso lá com Batseba, as coisas deram erradas. Precisamos aprender a descansar em Deus e confiar em Deus e saber que Ele está trabalhando pelo cumprimento da sua vontade. E nós devemos fazer o mesmo, esperar pelo cumprimento da sua vontade. Amém? Você está esperando? Você espera no Senhor? Quando você é rejeitado, como você tem reagido? E quando você é humilhado, como você reage? E quando você é perseguido, você quer pagar o mal com o mal? Ou você deixa Deus agir? E quando você tem a chance de cumprir, de fazer acontecer como você quer, você prefere abrir mão e deixar Deus agir, ou você vai lá e faz como você quer? São essas características que demonstram aqueles que têm capacidade de atender o chamado de Deus e aqueles que não têm condições de atender esse chamado. Fique de pé, por favor, vamos orar ao Senhor. A Bíblia nos diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso quer dizer que você é chamado. Você é chamado. Mas talvez você ainda não esteja pronto para ser escolhido. Você não tem ainda as características que Deus precisa para atender o chamado dEle, para cumprir com a vontade dEle e com o propósito dEle. Mas isso você mesmo pode mudar. Vamos aprender com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não fala o homem perfeito, o homem segundo o coração de Deus, que cometeu erros, muitos erros, mas ele mais acertou do que errou. E mesmo com os seus erros, Deus pode usá-lo de uma forma extraordinária, poderosa, maravilhosa, para governar aquela nação. Feche seus olhos, por favor. Você vai orar a Deus agora, pela sua vida. Como você tem reagido diante das rejeições? Como você tem reagido quando se sente humilhado? Como você tem reagido quando se sente perseguido?
Você é humilde? Mais de 30 anos, Davi teve que esperar. A maioria desses anos, ele teve que esperar sendo perseguido. E mesmo quando ele pôde ir lá e se assentar no trono, ele esperou para que as coisas acontecessem como Deus queria. E depois, ele pôde governar durante 40 anos sobre aquela nação. Você tem caminhado, você tem acreditado em você mesmo, você crê na palavra de Deus que diz que você pode todas as coisas, você confia no Deus que você serve, você investe em você, na sua vida espiritual, no seu corpo, na saúde. Ora ao Senhor. Enquanto você ouve essa canção, quero que você ore a Deus pela sua vida, reaja a esta palavra e ore por você mesmo.